E eu estava buscando de Deus uma palavra para a nossa edificação, para o nosso despertamento. E a palavra que veio ao meu coração está aqui, Mateus 24, a partir do versículo 36 até o 44. Jesus Cristo, neste momento aqui, irmãos, ele está, podemos dizer assim, fora do templo de Jerusalém. Porque no capítulo 24, propriamente, a Bíblia diz que quando Jesus ia saindo do templo, ele entra no templo, ele entra em Jerusalém no capítulo 21, não é? Ele entra ali em Jerusalém triunfalmente. No capítulo 22, 23, ele cita ali uma série de parábolas, e do capítulo 23 em especial, ele fala no templo contra os fariseus, os saduceus, e sai do templo. E os discípulos lhe fazem perguntas acerca dos acontecimentos finais. No versículo 3, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, em resposta a essa pergunta, começa a trazer uma série de ensinos, advertindo-nos desse momento que antecede a sua vinda. E aqui no capítulo 24 em especial, no 25, não é? Jesus Cristo vai trazer uma série de ensino para nós, alertando-nos, despertando-nos, chamando a minha e a sua atenção para um fato que se tornará uma realidade muito em breve. É o rapto da igreja, a vinda de Jesus para os seus. Nós o aceitamos na expectativa de que ele virá nos buscar. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, ele falando àquela igreja ali de Tessalônica, ele disse que os crentes de Tessalônica anunciavam a maneira como Paulo chegou ali, e como dos ídolos eles se converteram a Deus. Está no versículo 9 de Tessalonicenses 1. E o final do versículo 9 diz assim: eles se converteram dos ídolos a Deus, para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Aqui está a primeira razão pela qual fomos salvos. Nós fomos salvos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. O Deus que você serve não é um Deus morto. Talvez no passado você serviu a um Deus morto. Como diz o Salmo 115, são aqueles deuses feitos por homens que tem boca, não fala, tem olho, não vê, tem pé, não anda, tem mão, não apalpa. Enfim, o nosso Deus não, irmão. Um dos textos mais lindos das Escrituras está em Apocalipse capítulo 1. Quando João, ele ali arrebatado, ele aliás ainda está na ilha de Pátimo, né, naquela visão que ele teve ali do Senhor, ele tem uma visão de 7 castiçais de ouro. Ele está olhando na sua visão e vê aqueles castiçais. E o interessante é que a Bíblia diz que ele vê um, como filho do homem, andando no meio daqueles castiçais. Esse versículo para mim ele tem um significado muito forte, porque o nosso Deus, enquanto os deuses das nações não andam, ficam ali como estátuas, parados, embelezando, ficam ali tomando o seu espaço, né, adornando o lugar, o nosso Deus anda, porque o nosso Deus está vivo. Ele anda no meio da igreja, ele anda no meio do seu povo, ele anda na minha casa, ele anda na tua casa, ele anda para ver o que está acontecendo. Isso me faz lembrar o Salmo 113. Salmo 113 exalta a grandeza do Senhor, e em determinado momento o salmista diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que se curva para ver, não é? Esses deuses que não se movem, ele não pode se curvar. Se ele se curvar, ele cai, ele se quebra. O nosso Deus não, irmãos, ele se curva. A Bíblia diz que ele se curva. Aí ele vai ver o que está acontecendo, os necessitados, os aflitos, os que precisam do seu socorro. E a Bíblia diz que do pó ele ergue o pequeno, do monturo ele tira o necessitado e o coloca sentado à mesa com os príncipes do seu povo.
Ele faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Esse é o nosso Deus. É um Deus vivo. É um Deus maravilhoso. É um Deus glorioso. Nós devemos servi-lo com alegria. E no versículo 10 de Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo 9 diz que a gente deve servir ao Deus vivo e verdadeiro. E no versículo 10 o apóstolo Paulo diz assim: e esperar dos céus o seu Filho, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Então nós fomos salvos para duas coisas importantes: servir ao Senhor e esperar Jesus. E a melhor maneira de esperá-lo é servindo, é adorando, é estando na sua presença, é vigiando e estando atento aos momentos em que estamos vivendo. Atento aos momentos que estamos vivendo. Em Mateus 24, Jesus Cristo vai responder a pergunta dos discípulos e vai mostrar a partir do versículo 4, muitos sinais que nós estamos vendo hoje. Muitos sinais que estamos vendo hoje: guerras, fomes, pestes, terremotos, falsos cristos, falsos profetas. Jesus mostrou isso, está se tornando uma realidade. Depois, a partir do versículo 15, Jesus fala especificamente para seu povo Israel, falando da abominação, da desolação, que vai tomar lugar num templo futuro. E Jesus diz: quando essas coisas acontecerem, é porque vocês estarão passando por uma grande aflição. Uma aflição tal que Jesus disse que se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma alma escaparia. Jesus está falando do momento de angústia sobre Israel. Quando Israel será atacado por várias nações, por todas as nações, conforme Zacarias 14, verso 2 diz, que o Senhor vai juntar todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Mandamares ainda há pouco estava falando de que nós iremos para Jerusalém. Só que a nossa Jerusalém é a Jerusalém celestial. Não é? É a Jerusalém celestial, que ela está lá no capítulo 22 de Apocalipse. Quando, depois do Senhor julgar todas as coisas, e fizer um novo céu e uma nova terra, que está no capítulo 21. Aí a Bíblia diz que ele vai descer do céu, uma nova Jerusalém. E essa Jerusalém é como uma esposa junto ao seu esposo. É algo glorioso, é algo maravilhoso. E segundo aqueles que interpretam muito bem a Bíblia, será a habitação da igreja. É o lugar onde os salvos habitarão para sempre. É onde eu e você estaremos naquele grande e precioso dia, se vigiarmos. Se tomarmos cuidado com a nossa vida espiritual. Foi por isso que Jesus Cristo trouxe esses ensinos aqui. E exatamente no versículo 36 até o 44, Jesus vai dizer: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Quando Jesus diz isso aqui, irmãos, é para me advertir, é para me despertar, é para que eu esteja atento. Servir ao Senhor não significa relaxar na vida espiritual. Servir ao Senhor não significa, encostar-se na vida espiritual. Servir ao Senhor é viver em vigilância, em atenção, é viver despertado, é viver olhando as situações em volta. Jesus Cristo, ele falou sobre isso. Por exemplo, aqui no versículo 32, ele diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Verão na Bíblia fala de quê? Dos momentos finais. Quando você lê Cantares capítulo 2, ali nós temos as 4 estações. O autor, o poeta daquele livro precioso, ele diz que o inverno cessou e se foi. Depois do inverno, ele diz assim: aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chega.
Aí ele diz assim: as vides em flor exalam o seu aroma. A figueira já dá o seu fruto. Figueira, videira e oliveira são 3 árvores na Bíblia que simbolizam Israel, o povo de Deus. E Israel é para nós, irmãos, um relógio que está marcando a proximidade de uma hora tal que Jesus virá para buscar a sua igreja. E nós, como povo de Deus, como igreja de Deus, nós não podemos estar desapercebidos. A igreja precisa estar vigilante. Porque qual é a razão de tantas situações que vêm sobre nós? Às vezes eu vejo crentes, não é, que estão passando por lutas, problemas, dificuldades, aflições, angústias. São tantas coisas que nos cercam, nos rodeiam e que de certa forma nos atingem. Qual é o propósito dessas coisas? Certamente é nos desanimar, é nos enfraquecer, é fazer com que a gente baixe a nossa guarda espiritual, sabe? É nos tirar da nossa posição, é colocar-nos numa situação de letargia espiritual. A vida é cheia de luta, cheia de problema, não adianta lutar, não adianta isso, eu vou na igreja e nada resolve, aí você desiste, você desanima, você está pensando em recuar, você está pensando em desistir. Mas a palavra de Deus para a gente diz o seguinte: olha para a figueira, olha para a figueira. E se existe uma coisa hoje, irmãos, que está acontecendo, que para mim, para você, é um dos grandes sinais, é só você buscar aí nesse negócio de busca aí da internet, você vai descobrir o êxodo de judeus para Israel. Isso é uma das promessas de Deus desde o passado, que Deus ia trazer o seu povo de todas as partes, que Deus ia levá-los para habitarem em Jerusalém. Hoje o grande problema do governo de Israel é a habitação. Semana passada um amigo meu que mora em Boston, pastor Ronaldo, ele esteve lá. É um amigo de muitos anos, ele está sempre lá. E ele falava comigo semana passada, ele disse: rapaz, eu estive em Jerusalém. Ele vai sozinho, não vai com caravana não. E por falar em caravana, nós estamos programando aí uma viagem para Israel no próximo ano, se Jesus não voltar. Tomara que ele venha, viu? Você vai pagar por mês, e quando for em novembro do próximo ano, você vai embarcar numa viagem para Israel. Muito bom. Aí você vai lá dar uns glória lá, vai no Muro das Lamentações, né? É isso aí. Vamos para lá, dar um glória para Jesus. Mas isso tudo se ele não vier, porque eu estou torcendo para ele vir amanhã cedo. Amanhã cedo ele vem. Não é? E esse amigo me disse, semana passada, ele falou: pastor, o que tem de construção, construindo prédios e mais prédios, aquilo está tomado, qualquer espaço eles constroem um prédio, para abrigar os judeus que estão vindo de todas as partes do mundo. Isso é bíblico, irmãos. Isaías, no capítulo 60, versículo 8, ele profetizou dizendo: quem são estes que vêm como nuvens, não é? E como pombas, olhando as suas, voando como nuvens, e como pomba, olhando as suas janelas. Isaías está falando do êxodo de israelita, que está acontecendo hoje. Então Israel é para nós um relógio que está marcando o momento em que esse verão de que Jesus falou, ele se aproxima. O inverno foi o tempo sem Deus, a primavera é o começo de uma vida cristã, o tempo de frutificar é o tempo da gente dar fruto na obra de Deus, e o verão fala do arrebatamento da igreja, da vinda de Jesus para buscar os fiéis da terra, porque é isso que a Bíblia diz. Não é? O Salmo 106 diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, e o que anda em caminho reto, esse me servirá. Então nós estamos vivendo esse tempo. Só que Jesus disse aqui, que ninguém sabe daquele dia e daquela hora. Mas Ele nos deu sinais, mostrou-nos algumas coisas. Israel é o nosso sinal espiritual. Israel está lá,
cada dia recebendo mais pessoas. Por isso aquela crise toda ali, eles estão construindo lá na faixa de Gaza, né? Estão tentando empurrar os palestinos, e para ver se coloca um predinho aqui, outro ali, sabe? Eu tenho um pastor amigo também, ele é da Argentina, né? O Daniel Borosten, ele mora lá, na faixa de Gaza, viu? Ele é um pastor da Assembleia de Deus, que Deus mandou para lá, ele é judeu, israelita, e ele mora lá naquela faixa de Gaza. De vez em quando ele manda e-mail para mim: pastor Roberto, ore por nós, o clima aqui está quentíssimo. Não está quente não, está quentíssimo. Morar na faixa de Gaza, já pensou? Não é? E ele está lá. Deus mandou ele de volta para Israel, ele foi para lá com a sua família, está lá naquela batalha toda. Assim, irmãos, o povo de Deus está voltando para a sua terra, e a igreja precisa estar atenta aos sinais. Um dos sinais que Jesus deixou, que está registrado aqui, no versículo 37, diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim também, sim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus tomou como figura Noé. Noé está no capítulo 6 do livro do Gênesis, lá no início. Se você abrir a Bíblia no Gênesis, você vai ver que no capítulo 1 e 2, Deus cria todas as coisas. Inclusive o homem, quando ele termina, ele fecha a criação com o homem, a sua imagem, sua semelhança. Capítulo 3, o homem está no jardim do Éden, e ali ocorre a queda. No capítulo 4, o primeiro homicídio, Caim mata Abel, e já inicia-se uma onda de violência na terra. Capítulo 5 vai mostrar que aquele tempo é um tempo de longevidade, quando os homens viviam 964 anos, 900 e tantos anos, Matusalém viveu 969 anos. Olha só. No capítulo 5, mostra isso. E sabe como é que começa o capítulo 6 de Gênesis? Sabe não? Multiplicando-se a iniquidade. Já naqueles dias havia iniquidade na terra. Imagine hoje. E foi naqueles dias que Deus julgou a terra pela primeira vez. Deus disse: não é possível. Como é que eu crio um homem à minha imagem, à minha semelhança? E tão rapidamente a iniquidade se multiplica. E Deus se levanta para julgar a terra. Mas todo juízo de Deus é precedido de uma porta de esperança. Todo juízo de Deus é precedido de uma porta de misericórdia. Deus estabeleceu o juízo, sim, como está estabelecido o juízo para o tempo do fim. O livro do Apocalipse, no capítulo 1, ele revela quem é o Senhor. No capítulo 2, ele vai mostrar, 2 e 3, ele vai mostrar a mensagem do Senhor para as igrejas da Ásia. No capítulo 4, João vê o Senhor no seu trono de glória, recebendo os louvores e adoração do seu povo. No capítulo 5, ele é apresentado como aquele que venceu, como a raiz de Davi, que vai abrir o livro e desatar os seus selos, para começar o juízo de Deus na terra. No capítulo 6 de Apocalipse, abrem-se os selos. No capítulo 8, vem as trombetas da ira, e a partir do capítulo 15, vem as taças da ira de Deus sobre a terra. Um juízo está para vir. Um juízo está preparado para ser executado na terra. Mas com o juízo vem uma palavra de esperança. Com o juízo Deus abriu a porta da esperança. E a porta da esperança é através da igreja. Abrigar-se na igreja, irmãos. Entrar para a igreja, servir a Deus na igreja, porque a igreja não é essa parede, a igreja é o corpo de Cristo. Quando alguém aceita Cristo, ele faz parte da igreja. Quando você serve a Deus, você está servindo a igreja. Quando você se consagra, você está se consagrando pela igreja. Quando você vigia, você está vigiando pela igreja. E é essa igreja, você, que Jesus virá buscar a qualquer momento. É essa igreja. E ele falou do dia de Noé. O dia de Noé, irmão, não foi diferente dos nossos. O dia de Noé está no verso 38.
A Bíblia diz que nos dias anteriores ao dilúvio, porque o juízo de Deus foi através de um dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Eu estava olhando esse texto aqui, eu falei, meu Deus, não é possível, é hoje. Isso aqui é hoje. São os nossos dias também. Porque, fala-se em crise, não fala, irmão? Não fala? Já ouviram falar que tem uma crise aí? Vai no mercado sexta-feira, 5, 6 horas da tarde. Eu já fui, vai lá. Os carrinhos passam cheios de bebida. Cheios. E se você perguntar para o pessoal, esse carrinho cheio de cerveja, não sei o quê, é para farra logo mais, é para amanhã, é para o domingo. Mas diz que não tem uma crise. Que crise o quê? O negócio é beber, vamos farrar, vamos embora. Outro dia, que tem alguns meses, eu fui parar naquele Guanabara lá ali na Barra, fui parar ali. E aí eu estou vendo um camarada saindo com um carrinho lotado de cerveja, mas lotado. Daqui a pouco outro. E quando eu cheguei lá onde estava parado o carro para botar minhas 3 sacolinhas, tinha um caminhãozinho, e eles estavam entupindo aquele caminhão. E eu perguntei ao homem, porque eu sou meio enjoado. Aí eu falei, meu amigo, para que tudo isso? Ele falou, rapaz, fim de semana vem aí, o povo quer beber. Cerveja está barata, vamos aproveitar. É dias de Noé ou não? A bebida alcoólica se vende por R$1. Agora a tua Coca-Cola que te mata é 8, 9. Camarada que bebe aí no mundo, ele compra uma latinha de cerveja, sei lá, promoção, 1,09. Se for pegar uma coquinha, aquela coquinha miudinha, 1,99. Então a ênfase é para o povo beber. Não é? Aí depois eles criam uma tal de lei seca aí para ficar vigiando os bêbados. Para de vender bebida e acaba com esse negócio de lei seca. Mas o álcool está sendo incentivado. O álcool é a porta de entrada de todo tipo de droga, irmão. Começa com álcool. Viu? E o álcool hoje está disfarçado de sabores. Agora mesmo eu fico, um canal de televisão que às vezes eu gosto de assistir algumas coisas lá, é o 34. Aquele negócio de Globosat, né? Ali. Outro dia eu estava ali num programa que está passando agora, negócio de judeu esses dias. Quem está assistindo a série de Israel? É isso que eu gosto de assistir, essas coisas interessantes. O resto não interessa não. Toda hora faz uma propaganda, sabe de quê? De cachaça. Toda hora propaganda de cachaça. Eu falei, meu Deus do céu. Tem gente querendo se libertar da cachaça. Tem gente desgraçada por causa da cachaça. Tem famílias divididas, arruinadas, estragadas. Mas é essa propaganda que eles fazem. São os dias de Noé. Bebiam, comiam, casavam e davam-se em casamento. Eu estava buscando isso aqui. Casavam-se e davam-se em casamento. Como é que é isso, irmão? Nos dias de Noé era assim, e hoje é diferente? Não. Nós estamos vivendo hoje esses dois tempos. Tem gente casando e tem gente dando-se em casamento. Sabe o que é isso aqui? Vou te explicar. É o dia de hoje. Casam-se homens e mulheres, macho e fêmea, dão-se em casamento, pessoas do mesmo sexo. Vai nos cartórios para você ver, vai. Vai no cartório. Vão chegar pares. Eu e eu, ela e ela. O que vocês vieram fazer aqui? Vamos casar. E aí? Esse era o dia de Noé e é o dia de hoje.
E Jesus tomou os dias do passado para mostrar que no presente não é diferente. Nós estamos vivendo esse tempo hoje. E eles vão viver dessa forma até o dia em que Jesus vier buscar a sua igreja. Agora o que me chama a atenção no verso 39, a Bíblia diz que eles não perceberam. O mundo não vai perceber o arrebatamento da igreja. O mundo não, irmão. Porque o mundo está dentro dessa roda viva aqui, ó. Comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Foi por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 14, versículo 17, ele diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Foi por isso que Paulo se contrapõe a essa situação do mundo, dizendo: o reino de Deus não é comida nem bebida. Porque muita gente acha que vindo para o reino de Deus vai continuar na mesma coisa lá de fora. Na mesma farra, no mesmo oba-oba. Não! O reino de Deus não é isso, Paulo disse. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é paz. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. As pessoas vivem da sua dissolução de vida, vivem a seu modo aí, achando que isso é vida. O mundo está vivendo desse modo. E a igreja precisa viver de modo diferente. Pastor, então não podemos mais comer nem beber? Pode, irmão. O que crente mais faz é comer e beber. Crente em festa come muito. A festa do crente só tem importância, só é boa se tiver comida. Como foi a festa? Ah, irmão, a festa foi uma maravilha. Comi muito, irmão. Oh, glória! E alguém orou? E nem vi. Cantaram o hino lá na festa? Eu acho que não. Fizeram oração pelo aniversariante? Eu acho que fizeram lá no cantinho, não. Mas olha, salgadinho, pastor, mas que maravilha. Né? Quentinho. É. Aí o pessoal leva eu para as festas. Pastor, come. Eu não vou para festa para comer. Eu vou para orar, para abençoar. Não é? Pastor, eu só empurro a comida dos outros, não como. Vocês comem? Eu não. Então como? Irmãos, eu estou com a Bíblia. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, lá no finalzinho, ele disse assim: se algum de vós tem fome, come em casa. Eu já fui para festa de casamento, para festa de aniversário, e quando chego em casa, eu pego a minha panelinha, jogo meio litro de leite, jogo uma pitada de sal, boto umas 2 colheres de açúcar, jogo um bocado de colher de aveia, faço um mingauzão gostoso, encho a minha bandejinha e como aquilo ali cheio de canela, dando glória. Mas pastor, na festa tinha, a festa é para vocês, para mim não, eu estou ligando para a comida. Não é? O reino de Deus não é isso, irmão. O reino de Deus é alegria no Espírito. Sabe? É gozo do céu. É alegria do céu. Quando nós nos reunirmos, a nossa razão não deve ser a comida nem a bebida, não. A nossa razão é que nós estamos nos preparando para encontrar o Senhor brevemente. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, ele disse assim: quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Até uma coxinha que tu come, tu tem que comer para a glória de Deus. Aquela coca gelada ali, bebe para a glória de Deus. Porque a Bíblia nos ensina. Beber, comer, ou qualquer outra coisa, já que você é salvo, já que você está indo para o céu, faça para a glória de Deus. Deus está sendo glorificado na sua alimentação, não é? Você chegou na festa, aí você fala: comi muito, pastor, comi, só Jesus. Aí no dia seguinte, pessoal, está vendo aquele irmão lá? Aquele ali comeu. Ele saiu carregado, olha lá. Deus tem que ser glorificado naquilo que você come, naquilo que você bebe, meu irmão.
Isso é Bíblia, eu estou falando de Bíblia para vocês aqui. É só anotar e sair lendo aí os versículos que eu estou falando. Vai lendo o que eu estou falando, vai lendo. Porque o reino de Deus não são essas coisas. E o versículo 39 aqui do texto me diz o seguinte, que esse povo que vive essa vida não percebeu nada. O mundo não vai perceber o arrebatamento da igreja. Porque segundo o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, o arrebatamento da igreja se dará, no versículo 52, Paulo diz, 15, 52, 51 e 52, ele diz, será no momento, num abrir e fechar de olhos, é como um piscar de olhos, assim vai ser o rapto da igreja, vai ser no momento, uma coisa rápida, instantânea. Os crentes em Cristo Jesus, os que estão ligados na videira, naquela hora serão levados ao encontro do Senhor. Agora existe uma coisa muito triste, é que lá em Levítico 23, quando Deus instituiu a lei da colheita, Deus disse o seguinte, lá em Levítico 23, quando vocês saírem para colher o fruto da vossa terra, na hora da colheita, o que estiver pelos cantos, aqueles frutos que estão pelos cantos, deixa. Os que estiverem caídos, que por alguma razão eles caíram ao chão, não apanha, deixa. Isso tem uma lição para nós, irmãos. É que no momento da grande colheita de Deus, quando Ele vier colher os salvos da terra, os que estão pelos cantos, reclamando, murmurando, vão ficar. Os que estiverem caídos naquela hora, caíram por alguma razão, caíram por causa disso, daquilo, porque a gente sempre arranja uma razão para a nossa queda. Ninguém diz assim, eu caí porque eu caí. Eu sempre vou culpar alguém. Se eu tropeçar aqui, eu não vou dizer, meu Deus, eu tropecei nos meus próprios pés, não. Eu vou logo arrumar um culpado. Foi o pastor Marcelo que botou o pé na frente. Não, pastor, meu pé estava aqui. Que isso, irmão? Quando eu passei, você fez assim. Não, você tropeçou no seu próprio pé. Mas eu quero arranjar um culpado. Nós estamos sempre arranjando um culpado para as nossas culpas. E quando a Bíblia diz, de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um de seus próprios pecados. Nós precisamos estar atentos, irmãos. Atento para esse momento, será muito rápido. O mundo não vai perceber. Aí a Bíblia diz, até que veio o dilúvio. Ninguém acreditava no dilúvio, porque a Bíblia diz lá no início, que naqueles dias não havia chuva sobre a terra, mas um vapor subia da terra e regava toda a terra. Ninguém sabia o que era chuva, como ninguém sabe o que é o arrebatamento. A Bíblia fala, mas ainda não aconteceu. A gente lê e pela fé crê, pela fé se espera, pela fé se prepara, pela fé a gente acredita que quando o Senhor vier, nós iremos ao encontro dele. Mas nós ainda não vimos isto. Foi como nos dias de Noé, ninguém via chuva. Noé falar de chuva seria um absurdo. Mas o dilúvio veio e levou a todos. E aí Jesus termina esse versículo dizendo, assim será também a vinda do Filho do Homem. E nós como igreja, irmão, nesses dias, precisamos estar alertas, vigilantes, atentos, porque é isso que Jesus vai dizer. O arrebatamento da igreja será universal. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que o Senhor estará nas nuvens do céu esperando o seu povo. Porque nesse momento ninguém o verá. Não. Ele vem para os seus. Ele vem cumprir a sua promessa que está escrita em João 14, verso 3. Ele disse, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. É uma promessa do Senhor. E quando ele vier, ele vem buscar a todos no mesmo momento. Por isso ele usou aqui
essa parábola aqui, ó. Estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. O que Jesus quis dizer? Que quando ele vier em algum lugar, já é dia, não é? Estarão no campo ali, ó. No outro lugar, vai ser mais cedo. Duas no moinho. No outro evangelho, está escrito lá em Lucas, que estarão no campo, no moinho e na cama. Porque em algum lugar é noite. Por exemplo, se Jesus vier agora lá para 1h da manhã, hein? Nós estaremos na cama, é noite para nós. Mas no outro lado do mundo é dia. Na outra parte do mundo já é meio-dia. Então, em algum lugar, dois estarão numa cama, dois estarão no moinho preparando o café, e dois já estarão no campo trabalhando. E Jesus vem para todos na mesma hora. Ele vem arrebatar os fiéis da terra. O mundo não vai perceber esse momento, a Bíblia diz. Por isso, o versículo 42 encerra dizendo: vigiai, pois. Nós estamos vivendo esse tempo aqui, irmão, do versículo 42. Tempo de vigilância. Tempo de vigiar. A igreja precisa estar vigilante, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Temos que estar atentos, sabe? Você trabalha, mas vigia. Você estuda, mas vigia. Você dorme, mas vigia, como diz Cantares capítulo 5, tem um texto lindo ali que eu gosto muito, quando a Sulamita diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Atenta, porque a qualquer momento ela diz: o meu amado vai colocar a mão na porta, ele vai colocar a mão na fechadura. Aquilo ali fala da chegada do Senhor, é lindo aquele texto, não é? Ela está dormindo, mas o coração dela está ligado ali, ó. A qualquer momento o amado chega, ele vai pôr a mão na fechadura. Eu tenho que estar aqui, o sono é forte, eu preciso dormir, mas eu tenho que estar vigilante, porque quando ele pôr a mão na fechadura, eu tenho que acordar. Ele chegou, é isso que Jesus está dizendo. Eu preciso vigiar, mais do que vocês. Porque vocês já estão salvos, já vão para o céu. Minha vida corre perigo. Irmão. Vocês não, ó, daqui para lá, está todo mundo salvo. O negócio é daqui para cá. A Bíblia diz que aqueles que ensinam, os que querem ser mestres, Tiago fala, vão receber mais duro juízo da parte de Deus. Mais duro juízo da parte de Deus. O apóstolo Paulo tinha um medo muito grande. Sabe qual era o medo de Paulo? Ele disse lá em Coríntios, é que ensinando aos outros, eu mesmo não seja reprovado. Esse era o medo de Paulo. Ensinando, ser reprovado. Eu ensino, mas de repente eu sou reprovado. É para mim que Jesus está dizendo, é para você que ele diz, vigiai. Esteja em vigilância, irmãos. Vigilância em todos os sentidos, em todos os aspectos. Hoje nós estamos vivendo um dia, eu fico percebendo as pessoas na rua, né? Reclama-se muito dos assaltos. Hoje, rouba celular. Assim, acho que é mais do que vende, né? Sei lá, ou vende mais do que rouba, um negócio assim. Que o povo compra celular. Viu? Mas compra. Eu nunca vi gastar tanto dinheiro com celular. Oh, maravilha. Eu já falei, dando aula aí nas igrejas, no seminário, que quando Jesus vier, ele não vai, a trombeta que a Bíblia diz, que quando o Senhor vier, vai tocar a trombeta. A trombeta vai ser o celular dos crentes. Porque todo mundo tem um celular. Aí Jesus troca a trombeta pelo celular. Esse é o negócio assim. Pi, 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 pi. Aí o crente olha assim, ih, Jesus está voltando. Só que nessa hora, a operadora fala para ele assim, esse crente está desligado ou fora da área de cobertura. Fica. Aí fica. Meu irmão. Entendeu? Aí fica. Você tem que estar ligado. Você tem que estar vigilante.
Sabe? Não podemos abrir a nossa guarda espiritual de maneira nenhuma, irmãos. Porque a gente não sabe a que hora de vir o nosso Senhor. E Ele está vindo, não é? Ele está vindo. Aí no verso 44, terminando, Jesus disse: por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A hora que você estiver pensando, como diz o povo aí, na morte da bezerra, você está pensando, né, nas coisas por aí, pensando, sei lá. É por isso que lá em Filipenses 4:8, o apóstolo Paulo diz de coisas que devem ocupar o nosso pensamento. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, tudo que... É isso que deve ocupar o nosso pensamento. É por isso que o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 3, a partir do versículo 1, ele diz assim, né, que a nossa vida está... Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mas tem crente que só pensa em coisa da terra, irmão. Tem crente que só pensa nas coisas da terra, só pensa nisso. Meu Deus, e quando é que é isso? Quando é que vai ser aquilo? E quando é que eu vou ter isso? Quando é que eu vou ter aquilo? Irmão, nós temos que começar a pensar nas coisas que são de cima. Comece a pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. As coisas da terra vão passar, vão ficar. Não é? Essa semana agora, um trágico acidente levou um ator da Globo. Acabou com ele a fama, não é? Acabou com ele, terminou ali o seu trabalho. Tudo que ele angariou nessa vida ficou, não é? O último carro que ele comprou ficou. A reforma da casa dele que ele acabou de fazer ficou. Ficou a esposa, os filhos, ficou. Ele teve que partir sozinho para a eternidade, sozinho. É assim na vinda de Jesus. Nós não vamos levar nada dessa vida. Você vai levar um corpo glorioso, transformado, aleluia. É isso que você vai levar, meu irmão. Sabe? Aquela geladeira que você acabou de comprar, que você fica esfregando ela todo dia, ela vai ter que ficar. Esse seu carro que você fica todo dia, né, alisando, ele vai ter que ficar. Jesus só vai levar você. Mas se você estiver agarrado com as coisas desse mundo, abraçado ali com as coisas do mundo, não, Jesus, não vem agora não, pelo amor de Deus, deixa eu segurar isso aqui. Não. Na escada ele te deixar com as suas coisas. É hora da gente começar a se desprender. Vamos ficar de pé na presença de Deus.